Você sabia que existe uma cidade no Brasil que é responsável por boa parte das flores que chegam até supermercados, grandes centros e floricultura de todo o Brasil? E o mais curioso ainda, existe um mercado onde caminhões chegam por toda a madrugada, compradores disputam flores e milhões de reais mudam de mão em mão todo amanhecer. Quando você compra uma flor para alguém especial, você dificilmente pensa toda a trajetória por trás dela. Mas hoje eu vou te mostrar como é esse mercado gigantesco do agronegócio brasileiro. E eu garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para uma flor da mesma forma. Quando falamos em agronegócio, a gente pensa em algodão, soja, milho, mas existe um mercado muito menor em área e gigantesco em valor. O mercado brasileiro de plantas ornamentais movimenta bilhões de reais por ano. E o mais impressionante, ele ocupa uma área extremamente pequena quando comparado a grandes culturas agrícolas. Enquanto uma cultura de soja precisa de grandes áreas e enormes fazendas para produzir riqueza, as flores precisam de uma pequena área para gerar grande valor. Isso acontece porque flores não vendem apenas um produto, elas vendem emoções. Elas estão presentes em grandes decorações, em funerais, em casamentos, grandes eventos e ainda em quase todos os presentes. E agora vem uma curiosidade incrível. Grande parte desse mercado gigantesco de flores gira em torno de uma pequena cidade do interior paulista, chamada Olambra. O nome vem de uma mistura de Holanda, América e Brasil. É uma cidade que foi fundada por imigrantes holandeses após a Segunda Guerra Mundial. Eles trouxeram conhecimento técnico, genética, tecnologia e transformaram a região em uma das maiores potências na floricultura. E hoje em dia, quando você compra flores em qualquer canto do Brasil, existe uma grande chance dela ter passado por Olambra. E agora chegamos em uma das partes mais fascinantes. Existe uma cooperativa chamada Vale Olambra, que é um dos maiores centros comerciais de flores. Ela reúne centenas de produtores, uma alta variedade de flores e ainda milhares de plantas ornamentais. O sistema utilizado lembra os grandes leilões da Holanda. As flores chegam, são classificadas, quantificadas e são vendidas numa velocidade impressionante. Pense nisso, uma flor é um produto extremamente perecível, então por isso ela não pode ficar parada em estoque e precisa ser comercializada com uma logística impressionante. E por isso a logística precisa funcionar perfeitamente. Se errar o transporte, a temperatura e o tempo para que se realize uma entrega, o prejuízo pode aparecer instantaneamente. É literalmente uma corrida contra o relógio. Isso porque algumas espécies de flores duram apenas um dia. Mas não para por aí, existe outro gigante que vem chamando muita atenção, o Ceaflor. Quando foi inaugurado, o empreendimento já nasceu enorme. São centenas de empresas comercializando flores, plantas ornamentais, acessório para decoração e paisagismo, tudo isso em um único local. A expectativa inicial era apenas de movimentar centenas de milhões por ano. Mas com o crescimento das operações, o mercado passou a movimentar mais de 950 milhões por ano. Todos os dias chegam compradores de diversas regiões, supermercado, grandes centros, paisagistas, empresas de decorações, tudo isso para abastecer milhares de cidades. É praticamente uma central de distribuição das flores brasileiras. Agora, algumas curiosidades que mostram esse poderoso mercado. Primeira, muitas flores percorrem milhares de quilômetros até chegar ao consumidor final. Segunda, o setor trabalha o ano inteiro se preparando para datas específicas. Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, finados, casamento. Cada data muda completamente a demanda. Um exemplo é que finados representa 3% da arrecadação total do setor. Terceira, uma flor que parece simples para o consumidor final
exige muitos anos de pesquisa, seleção e muito melhoramento genético. Por trás de cada nova cor, formato e resistência de cada flor, existe muito trabalho técnico. E a quarta curiosidade: apesar de estamos falando de um setor que parece pequeno, ele gera milhares de empregos indiretos e diretos, desde o produtor até o caminhoneiro, o florista e o paisagista. Então, quando você vê uma flor em uma mesa, em um jardim ou em uma floricultura, você vê apenas o produto final, mas por trás dela existe uma cadeia gigantesca. Produtores, pesquisadores, transportadores e mercados atacadistas, cooperativa, tecnologia e logística. E além disso, bilhões de reais movimentado todos os anos. Tudo isso para que uma pequena flor chegue perfeita até você. E agora eu quero saber, você imaginava que existia um mercado tão grande por trás de cada flor? Comente aqui embaixo qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu. E se você gosta de descobrir os bastidores do agro, já se inscreve aqui, porque aqui a gente mostra muitas curiosidades como esta.